Então, bom dia a todos, mais uma vez, agora gravando de forma efetiva. Hoje nós vamos contar com a participação aqui no nosso ciclo de webconferências da Unidade de Telesaúde, que é ligada à Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. E daremos como temática hoje a saúde ocupacional dentro da atividade física. E aí a gente conta e desde já agradece a colaboração da nossa educadora física, Rosa Elisa Paciuco, que vai trazer para a gente todo esse panorama aí e que eu acredito que traz informações extremamente relevantes para todos nós. Então, Rosa Elisa, muito obrigada pela sua participação, por sua colaboração. Você está aqui conosco e eu passo a palavra para você fazer as suas considerações. Muitíssimo obrigada. Aline, mais uma vez eu agradeço o convite e estou aqui de uma forma assim muito feliz com a oportunidade de mais uma vez poder falar com as pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre atividade física. E agora a gente vai falar sobre atividade física relacionada à saúde ocupacional. Na verdade, eu vou falar de uma forma ampla, mostrando novamente a importância da atividade física no contexto agora da saúde do trabalhador. Essas imagens que vocês estão vendo foram imagens captadas aqui no hospital, são os trabalhadores do hospital. Na última semana de fevereiro se comemorou a Semana de Prevenção Internacional e Combate à Leridorte. E a gente fez uma ação de intervenção dentro do hospital e em alguns setores que eram os mais acometidos, no sentido que as pessoas ficam horas e horas sentadas. E aí essa foto ela remete ao pessoal que trabalha no SGPTI, que é o setor da informática aqui do Hospital Universitário. E foi interessante porque a gente colocou que a saúde dentro da saúde ocupacional, ela não está relacionada somente à ginástica laboral. É interessante colocar como condição que a ginástica laboral ela é uma pontinha de um contexto muito mais amplo que pode ser abordado dentro das instituições, dentro das empresas. E no hospital não é menos valia, né? Então, assim, trabalhar com o contexto da saúde é fundamental. A saúde ocupacional está preocupada com a saúde específica do trabalhador. Envolve, sim, muitos aspectos e, dentre eles, a atividade física, ela tem uma fundamental importância. Atividade física, lembrando que não é um exercício físico normalmente formal. Você pode fazer atividade física em qualquer contexto, em qualquer ambiente. Lembrando que a atividade física é um movimento onde você tem contração da musculatura esquelética e lembrando que o gasto energético é maior do que nos níveis basais. O que é o nível basal? É aquele nível que você permanece sentado, em repouso ou até deitado. E se você tem um gasto energético maior do que nos níveis basais, você já está fazendo atividade física. Então, normalmente no nosso ambiente de trabalho, a gente praticamente não se locomove, não faz atividade física. As locomoções, elas são muito curtas, né? Você se levanta da cadeira, vai ao banheiro, vai fazer a sua refeição e você passa muitas horas sentado e com movimentos provavelmente repetitivos, ou então carregando peso, fazendo movimento, se há movimento de forma inadequada. E o objetivo da atividade física na saúde ocupacional é a promoção da saúde, a gente mostrar que o trabalhador
ele deve fazer exercício físico e atividade física fora do ambiente de trabalho. No ambiente do trabalho, ele deve se conscientizar de que tanto tempo parado é pernicioso, é deletério para a sua saúde. E aí está imbuído na questão da gente promover qualidade de vida desses sujeitos. É importante frisar que o papel do profissional de educação física nas instituições de saúde não é meramente a performance, o condicionamento físico, mas é promover qualidade de vida. Eu acredito que as pessoas, tendo essa consciência, podendo assistir essa palestra e se envolver em programas que são realizados dentro das instituições, elas podem ter uma melhor qualidade de vida fora do seu ambiente e para trabalhar também. E a humanização, ela é fundamental. Então, a gente tem dois aspectos importantes quando se fala em saúde ocupacional. Se tem a Política Nacional da Saúde do Trabalhador, que visa a atividade física no ambiente de trabalho, e a gente tem a Política Nacional de Humanização. Que estranho, né? Falar de humanização, porque as pessoas já são humanas. Mas a gente fala de humanização sim, porque a atividade física no ambiente de trabalho, ela pode fazer com que as pessoas se tornem mais humanas, no sentido de que ela não ela vai se tornar de uma forma, vamos dizer assim, mais sociável, ela vai ser olhada de uma forma diferente, as pessoas se preocupam com ela, e isso é um fator, assim, eu acho que fundamental para você trabalhar com tranquilidade. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente pensa não só na prevenção das doenças. Quando se fala em prevenir, se pensa nas questões epidemiológicas, do controle das doenças. E a promoção da saúde ela é muito maior do que só a prevenção das doenças. A promoção da saúde, ela prima pela questão da qualidade de vida. É de você se tornar autônomo e com condições de fazer movimento, de fazer escolhas importantes e necessárias na sua vida, cujo objetivo, no ambiente do trabalho, e até na vida da gente, né, pessoal, é a diminuição do estresse. Então, essa qualidade de vida, dentro de um ambiente de trabalho, eu acredito que ela está relacionada diretamente a promover a saúde, a fazer com que os indivíduos tomem decisões salutares nas suas vidas. E a qualidade de vida, ela é multidimensional. A gente não pode pensar em qualidade de vida só a nível, por exemplo, físico, né? Eu vou melhorar a minha qualidade de vida se eu trabalhar a minha resistência cardiorrespiratória, ou a minha flexibilidade, a minha força, se eu manter o meu peso adequado, o meu IMC dentro dos padrões. Não é isso. A qualidade de vida, ela está relacionada a vários construtos, sejam eles físicos, emocionais, espirituais, sociais, o intelectual e o profissional. Não dá para pensar em qualidade de vida sem a gente ter a relação de todos esses construtos bem posicionada. E aí mais uma imagem do pessoal fazendo uma atividade física dentro do ambiente de trabalho. Inclusive foi aqui, no setor da web, né? Aí pegamos os diversos funcionários aqui, trabalhadores do setor, naquela semana de prevenção Alegre-Dort. E a qualidade de vida, ela nada mais é do que a percepção do indivíduo de sua posição da vida, no contexto da cultura e do sistema de valores em que vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Falar de qualidade de vida é subjetivo e é complexo, porque ela vai depender da percepção que cada um tem do que é satisfatório para a sua vida. Eu não diria que qualidade de vida seja felicidade.
ou seja, a saúde plena, porque a saúde plena dificilmente a gente vai ter. E a doença faz parte da nossa vida. A gente não pode pensar em vida sem nunca ficar doente. Agora, a forma como você se relaciona com a doença, aí faz o diferencial. Porque as pessoas que têm uma melhor qualidade de vida e procuram pensar na doença não como um castigo, mas como uma condição natural, elas passam pelos problemas de uma forma muito mais assim, eficiente, né? muito mais calma. Então, essa percepção ela vai ser baseada no que eu entendo que seja importante para a minha vida. Inclusive, vários autores eles colocam que qualidade de vida seria basicamente a satisfação de viver. Se eu consigo me sentir satisfeita no meu ambiente de trabalho, se eu trabalho com aquilo que eu almejo, com o que eu desejo, consequentemente, eu vou ficar menos estressada nesse ambiente, né? E tem uma questão também das escolhas. Muitas vezes os trabalhadores eles não escolhem o lugar que eles vão trabalhar, eles não escolhem o seu ofício por conta da necessidade. E aí entram várias questões que estão relacionadas ao estresse e à falta da qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. E uma delas acho que já algumas pessoas já ouviram falar, síndrome de burnout. E, infelizmente, os profissionais da educação e os profissionais os policiais, eles são mais acometidos por essa síndrome. Além do que, os profissionais da saúde também não estão por trás disso, não. E a qualidade de vida, então, ela associada a esse conjunto de atributos relacionados à satisfação de viver, a gente espera que se consiga a melhoria do nível de saúde. Vai depender diretamente de melhores hábitos de vida e da gente ter um estilo de vida menos degenerativo. E pode começar pelo ambiente de trabalho, sim. Hoje existem as evidências colocando que o grande problema da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, não é o sedentarismo em si, mas sim os comportamentos sedentários que a gente tem. Na outra oportunidade que eu tive de dar uma palestra aqui na webconferência, a gente falou sobre a importância do movimento para a saúde. E isso é tão importante deixar claro que se você faz atividade física, se você vai para uma academia e se você se exercita pelo menos meia hora todos os dias, se você faz 150 minutos por semana, que é a recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, você está dentro de um grupo de que segue as recomendações. Mas, por outro lado, se você passa horas e horas do seu trabalho sentado ou em casa sem locomoção, você é insuficientemente ativo. Então, hoje a gente fala da qualidade de vida e do sedentarismo não só pela quantidade de tempo que o indivíduo permanece sentado, mas o tipo de atividade que ele desenvolve durante esse momento que ele fica sentado. Então, vocês começam a se inquietar e a perceber que a gente fica muitas horas sentado. Inclusive, não é recomendável, por exemplo, para crianças menores de 4 anos, que elas fiquem em tempo de tela maior do que 4 horas. Aliás, que não fiquem em tempo de tela nenhum. Para as crianças, para os escolares e adolescentes, o recomendável é no máximo 2 horas de tela. Aí a gente tem um impasse, considerando que o trabalhador, na maioria das vezes, ele fica 6 a 7 horas ou mais com o tempo de tela. E esse tempo de tela, ele trouxe várias qualidades para a gente a nível profissional, mas vem deteriorando a nossa saúde cada vez mais. Então, os problemas relacionados às doenças cardiovasculares, às doenças osteoarticulares e a depressão estão relacionados, sim,
com o tempo que a gente permanece parado e sentado. E a gente pode pensar no seguinte: só o fato de eu permanecer em pé, eu já estou contribuindo para minimizar os efeitos negativos dos comportamentos sedentários, né? E aí vocês vão perguntar, mas como assim? Então é interessante que eu fique em pé? É interessante sim. A nível de minimizar os efeitos negativos, os efeitos deletérios desse comportamento sedentário, o ideal é que você, a cada 20 minutos sentado, permaneça pelo menos 2 minutos em pé. Se você pensar num tempo maior, ou seja, se você fica 1 hora sentado, você poderia pelo menos 10 minutos permanecer em pé. O que acontece quando a gente fica em pé? A gente tem os efeitos positivos da força da gravidade. Queira ou não, quer dizer, independentemente da nossa vontade, a musculatura esquelética ela está se contraindo de forma isométrica. Ou seja, existe uma força gravitacional que puxa o nosso peso, o nosso corpo para baixo, para a terra, e para a gente se manter em pé, a gente tem que fazer uma força isométrica. Ou seja, é uma força em que não há movimento, mas há alteração do tamanho do músculo. Quer dizer, por conta dessa gravidade, a gente contrai a musculatura esquelética. E os estudos comprovam que só isso já diminui os fatores de risco, os efeitos deletérios do comportamento sentado, do comportamento sedentário. Então, imaginem, colocar na cabeça que a gente deve fazer algumas pausas no ambiente de trabalho, que a gente deve, se possível, se movimentar, fazer alguns deslocamentos, seria muito positivo. Lembrando que esse comportamento sedentário, ele traz, além de tudo, esse estilo de vida degenerativo, que é o aumento de peso, que é o aumento da gordura corporal. E a gente tem que minimizar esses fatores de risco também. A obesidade é um dos fatores de risco também principal para as doenças cardiovasculares. Então, assim, a primeira dica é, a cada 20 minutos sentado, 2 minutos em pé. Se você não puder levantar a cada 20 minutos, pelo menos 10 minutos a cada hora. Mas esses 10 minutos, assim, estão relacionados também a pausas de caminhada. Agora, lembra que eu falei que esse tempo que você permanece sentado, ele não só é pernicioso, mas também conta o tipo de atividade que você faz? Pois é, tem a questão de se eu fico sentado, trabalhando, mexendo no mouse, escrevendo, teclando, ou sou uma professora e fico muito tempo sentada, estudando, ou conversando com os amigos, ou numa mesa de jantar, é um comportamento sedentário. O tipo de trabalho que não é considerado comportamento sedentário seria, por exemplo, o trabalhador da construção civil, né, que carrega peso, que se desloca, que faz trabalho de força no seu dia a dia. A gente tem os estivadores, a gente tem os profissionais de educação física também, que trabalham com o corpo, são profissionais, as empregadas domésticas, os serviçais, são pessoas que trabalham com o movimento. Mas lembrando que essa prática rotineira habitual do mesmo movimento diário, ele é menos pernicioso, menos assim, prejudicial à saúde, mas ele também não acaba trazendo benefícios para a minha saúde. Porque é muito importante a gente falar da questão de que a atividade física ela pode ser realizada de maneira formal ou informal. E colocando o exercício físico como a formalidade, ele precisa de orientação e de prescrição. E essa prescrição dentro do ambiente de trabalho, que é o que a gente faz também aqui no hospital, eu como profissional de educação física do hospital, eu avalio os sujeitos, eu avalio os trabalhadores do hospital. Isso é muito importante de ressaltar, porque
quando a gente pensa na ginástica laboral, o profissional de educação física vai nos setores, ele vai dar um exercício, ele vai dar uma ginástica, e a partir daí a gente vai aprender e a nossa saúde vai melhorar. Ou seja, ginástica laboral não emagrece, ginástica laboral não condiciona, ginástica laboral ela não tem o intuito de melhorar algum componente da aptidão física relacionada à saúde. A ginástica laboral, como eu falei no começo, ela é uma pontinha de uma, vamos dizer assim, de uma motivação e de um relaxamento, de uma preparação para você trabalhar melhor. Inclusive, eu queria deixar claro que o profissional de educação física no hospital ele tem muito mais a função de promover a saúde do que prevenir as doenças. Se eu passar pelos setores, né, em alguns dias aí, e a gente fizer alguns alongamentos, a gente não vai estar prevenindo doenças. Mas se você for ativo diariamente e além daquele momento do seu trabalho, fora do ambiente de trabalho, você fizer um exercício físico complementar, aí sim você vai ter ganhos com a sua saúde. Então, os temas que competem à qualidade de vida são a saúde como um todo. A gente sabe que a doença ela é um fator impeditivo para a qualidade de vida. A gente trabalha no hospital. Então, assim, os pacientes, logicamente, o ambiente de hospital é um ambiente, normalmente, de pessoas com agravos, de pessoas com doenças. E a doença, por si só, ela faz com que a pessoa diminua a sua qualidade de vida, porque é aquilo que eu disse. Qual a relação do sujeito na questão da doença? Como ele se sente? Como ele lida com a doença? Agora, imaginem um trabalhador doente. Ninguém consegue trabalhar doente, ninguém deve trabalhar doente. E dependendo da doença da pessoa, ela tem que ser afastada do seu ambiente de trabalho durante um período. E é legal falar que a Organização Mundial da Saúde, ela coloca o Dia Mundial da Saúde, que é 7 de abril, né? Com a questão da depressão. E, consequentemente, eu acho que foi até proposital, o Dia Mundial da Saúde que se comemora amanhã, Dia Mundial, da Atividade Física que se comemora amanhã, está falando sobre atividade física e felicidade. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? A questão da depressão com atividade física e felicidade. E é comprovado, gente, que você, fazendo atividade física, você libera hormônios do bem-estar, serotonina, endorfina. Essa mudança na sua autoimagem vai favorecer com que você tenha uma melhor qualidade de vida. E a saúde, ela é consequência, né, da atividade física. A gente não deve pensar em fazer o exercício físico só quando tem a doença. Mas a gente tem que pensar em se movimentar, em fazer atividade física com o objetivo de plantar uma sementinha diária dessa saúde, né? As relações, elas estão envolvidas sim com a qualidade de vida. Não adianta eu aparentemente ser uma pessoa saudável se eu não tenho relações salutares, se eu não me relaciono bem com a minha família, se eu não me relaciono bem no meu ambiente profissional. Então, as relações, elas são importantes até porque se eu não me sinto bem naquele ambiente, se eu não tenho um convívio adequado com as pessoas, eu vou ter problemas, inclusive a depressão. O trabalho é fundamental, né? A gente passa mais horas no trabalho do que em casa. A gente convive num ambiente de trabalho horas e horas, e às vezes você está num ambiente com aquela pessoa que você não se dá bem, não se relaciona. E aí, como fazer para ter qualidade de vida? Hoje existe o assédio moral, né? Que alguns trabalhadores convivem e, inclusive, a pausa no trabalho, ela pode ser favorável para minimizar isso.
E o profissional da educação física, quando vai nos ambientes, ou quando esse trabalhador ele tem a possibilidade de fazer uma atividade física dentro do ambiente de trabalho, minimiza também essas animosidades, porque ele vai conviver de uma forma mais prazerosa com aquele sujeito que normalmente ele não se dá muito bem, né? O meio ambiente hoje também é colocado como tema competente da qualidade de vida, porque se eu não vivo adequadamente, se eu não habito num local que tenha saneamento básico, tenha energia, tenha condições de vida, como é que eu posso falar de qualidade de vida? E aí vem a questão da família e educação também. Se sabe que as pessoas que têm um nível cultural mais elevado, elas têm uma maior qualidade de vida. Parece que a informação que as pessoas adquirem ao longo dos anos escolares, ela favorece a construção dessa qualidade de vida. E a motivação é um outro elemento fundamental. Eu preciso estar motivada no dia a dia para poder trabalhar, para poder me relacionar, para poder viver, enfim. Senão a qualidade de vida ela vai ser perdida. Inclusive, aqui no hospital, quando eu faço os trabalhos com os pacientes, a gente tem as rodas de conversa, as discussões, e eu pergunto sobre a qualidade de vida dos pacientes. É muito difícil as pessoas saberem definir e saberem se colocar. A maioria delas fala assim, eu tenho um pouquinho de qualidade de vida, um pouquinho. Quer dizer, a qualidade de vida não é pouquinho, né? Ou você tem ou você não tem. E a ordem realmente é eliminar o estresse e a fadiga. Uma das possibilidades da gente eliminar esse estresse, essa fadiga, é diminuir, então, o tempo que se permanece sentado. A pausa. Às vezes você está ali tão concentrado no seu ambiente, você tem que terminar aquela produção, você é exigido, né? Tem a hora que tem que ser cumprida, mas uma pausa você pode fazer, você deve fazer. E, de repente, você fazer uma caminhada de 5 minutos ao redor do hospital, dentro do hospital, dentro do seu ambiente de trabalho, você olhar para as pessoas, isso não vai lhe fazer mal, pelo contrário, isso vai lhe fazer muito bem. O estresse nada mais é do que uma desordem psicofisiológica e é orgânica. A gente muitas vezes não tem controle sobre o estresse. Existe o estresse bom e o estresse ruim. Na maioria das vezes a gente está lidando com estresse negativo, que é aquele estresse ocasionado pelas pressões do dia a dia, e ele ocasiona uma ansiedade, e esse nível de estresse elevado, ele libera na corrente sanguínea adrenalina e cortisol. O que faz isso? Faz com que você tenha um aceleramento do batimento cardíaco, ocorre um aumento, uma elevação da pressão arterial, você pode ter até uma sudorese, um mal-estar, e isso não é legal. Eu já tive relatos de trabalhadores que se sentem assim no dia a dia. Inclusive, eu falei para vocês que eu faço avaliação dos trabalhadores do hospital. Nessa avaliação, eu colho alguns indicadores relacionados à saúde. Um dos deles são indicadores fisiológicos, como a pressão arterial, a frequência cardíaca de repouso e a saturação de oxigênio. Esses 3 indicadores eles são fundamentais para a gente perceber se o indivíduo tem alguma desordem fisiológica. E o que eu venho notando, que muitos trabalhadores do hospital estão com a pressão alterada, ou a frequência cardíaca com ritmo alterado. Isso não é legal. E quando as pessoas conversam comigo, elas relatam que estão vivendo num momento de estresse, e algumas até falam sobre a questão da depressão e usam medicamento controlado. E, inclusive, a gente tem os dados do SOSH, que é a saúde ocupacional aqui do HU, que a depressão ela não é um motivo de afastamento, mas ela vem sendo relatada com muita frequência.
Eu não sei agora dizer para vocês o número desse relato, mas ela vem sendo relatada com muita frequência pelos trabalhadores. Ou seja, uma grande parte desses trabalhadores relatam se sentirem deprimidos, ansiosos e estressados. E alguns, como eu falei para vocês, inclusive tomam antidepressivos ou ansiolíticos. E se a gente pensar que precisa, né, de um tratamento, de um olhar diferenciado, aí que entra a humanização. A gente precisa olhar para o trabalhador com outro olhar. No momento da atividade física, até no ambiente de trabalho, pode melhorar muito, gente, essa questão da ansiedade, do estresse. As sessões de relaxamento aqui no hospital, inclusive esse ano eu tive que diminuir por conta de outras atividades, mas assim, esse mês de abril não está vendo, porque eu estou de férias do hospital, mas em maio a gente retoma. Segunda-feira, 11 horas da manhã, quarta-feira, 11 horas da manhã e terça-feira, às 13h30. Ou seja, é um momento que você pode sair do seu ambiente. Por que você pode? Porque se você tem esse tipo de atividade dentro do hospital, é porque você pode ser contemplado sim. Você não tem que se sentir tolhido. Não, eu não posso me afastar. Você pode se afastar alguns minutos. As sessões de relaxamento e alongamento, elas duram 60 minutos. Mas você não é obrigado a fazer os 60 minutos. Você pode fazer 20 minutos, meia hora, 40 minutos, o que lhe convier. Agora, eu não consideraria válido você fazer 10 minutos, 15. Porque para você entrar naquela frequência do relaxamento e para você ter os efeitos positivos dessas sessões, seria interessante que você fosse pelo menos 2 vezes por semana e fizesse no mínimo meia hora. É muito legal porque a gente trabalha com a concentração, com a questão do aprender, o aprendizado da respiração. O grande problema do estresse é que as pessoas não sabem respirar. Elas não respiram, elas bloqueiam o ar. E normalmente quando elas respiram, elas inspiram muito mais do que expiram. E esse ar, ele fica contido dentro da gente, ele fica contido dentro da caixa torácica e dentro da cavidade abdominal. E essa respiração contida, ela remete a situações emocionais muito graves, que aí é a ansiedade, né? Pode chegar até ao nível depressivo. Então, a primeira coisa que o trabalhador aprende é respirar. É legal porque alguns trabalhadores já falaram para mim, Rosa, eu não sabia respirar. Que coisa, agora eu estou aprendendo a respirar e eles se sentem bem melhor. E existem dicas, né, que outros profissionais dão, que quando você está assim, numa situação de muito estresse, de muita ansiedade, a respiração é o ideal. Porque quando você respira, quando você elimina o ar, você oxigena suas células, e principalmente as células cerebrais. Então, imagine uma situação de luta ou fuga, que é quando a gente está no nível de estresse. Você, como um animal, ou você luta ou você foge. E aí, o que fazer? Primeira coisa, antes de lutar ou fugir, respire. Respire, solte o ar pela boca, como se você estivesse soprando uma vela. Você deve soltar esse ar e fazer uma contração involuntária com a cavidade, com a musculatura abdominal. Quando a gente solta o ar adequadamente, a musculatura abdominal ela trabalha. Então é a mesma situação de quando eu faço um exercício abdominal. Quando eu faço uma flexão do tronco e me levanto, quer dizer, eu aproximo o meu tronco da minha coxa, com os joelhos flexionados, estão visualizando esse abdominal. Pronto, na hora que eu me levanto, que eu tiro a cabeça do chão, eu devo soltar o ar. E eu devo soltar o ar pela boca, não pelo nariz. E ao descer, lentamente, eu inspiro pelo nariz. Pronto, é essa situação. No dia a dia, eu devo soltar o ar pela boca e mais soltar do que inspirar, porque a gente já tem muito ar retido.
E primeiro passo, quando você aprende a respirar, você aprende a mentalizar coisas melhores, coisas positivas. Então, nessas sessões de relaxamento, eu ensino os trabalhadores também a utilizarem o seu corpo da melhor maneira possível. Não é só fazer o alongamento com o objetivo de melhorar a flexibilidade, de extensionar, de melhorar as articulações e a musculatura. Não. O objetivo desse alongamento é você trabalhar com o reconhecimento do próprio corpo e se perceber como uma pessoa que está ali ocupando um lugar no espaço, mas que você faz parte desse espaço. E é muito interessante porque a maioria das pessoas também não se reconhece. Não se reconhece como pessoa, não se reconhece como corpo. Então, às vezes, a gente pede para a pessoa fazer determinados movimentos e elas não se apropriam daquele movimento, primeiro, porque elas nunca tiveram essa experiência motora, né? Elas nunca vivenciaram esse movimento. E outra, porque elas apenas não sabem fazer, não sabem de que maneira fazer. Isso é a falta de reconhecimento. E tem mais. Alguns trabalhadores, quando vão fazer algum movimento, eles lançam mão do que a gente chama de sincinesia. O que é sincinesia? É quando a pessoa faz um movimento e lança mão de um outro movimento, mas que ela não percebe que está fazendo. Exemplo, quando você corre e coloca a língua para fora, ou coloca a língua na bochecha, assim. Isso se chama sincinesia. Tem gente que faz um movimento e movimenta, por exemplo, as mãos. E a pessoa não percebe, ela faz isso de uma maneira involuntária e que isso pode até prejudicar o movimento que ela está realizando na hora. Então, é bem interessante que as pessoas devem aprender a se movimentar, a relaxar, a meditar, a esvaziar um pouco a cabeça. Se a gente tem a oportunidade de fazer isso no ambiente de trabalho, melhor ainda, né? Então, assim, é um convite que eu faço a todos vocês, inclusive no SUS, no Sistema Único de Saúde, existem já algumas instituições que têm atividades físicas alternativas, como meditação, como Tai Chi Chuan, como sessões de relaxamento. Eu faço isso aqui no hospital para todo mundo e alguns pacientes também têm essa oportunidade. Porque, como eu falei para vocês, o objetivo da promoção da saúde não é simplesmente condicionar o indivíduo, mas é fazer com que o indivíduo entenda a importância do movimento e a importância da atividade física para a sua vida. E se ele não se apropriar desse movimento, ele não vai fazer, porque a gente precisa, sim, de uma dose de consciência, né? Para conseguir fazer para ter saúde, para conseguir se movimentar. Essa imagem é um exemplo de uma sessão de relaxamento e alongamento que a gente faz aqui no hospital, lá no Memorial. O Memorial é o museu do hospital e muito gentilmente a coordenadora do museu nos serve o espaço para essas sessões. E tem tudo a ver, porque o espaço é agradável, a gente usa imagens também, assim, para trabalhar com sensorial também, música. E aqui são trabalhadores e residentes fazendo um movimento de alongamento e relaxamento. Inclusive, numa outra oportunidade, a gente vai fazer uma prática, tá? Não é, Rosalina, a nossa webconferência vai ser uma prática de atividade física que você poderá fazer no seu ambiente de trabalho e até em casa. Eu acho que isso vai ser bem oportuno, né, para todo mundo. Então, a ginástica laboral, ela deve servir como uma ferramenta de combate aos comportamentos sedentários, tanto no ambiente de trabalho como fora dele. Deixar isso bem claro. Ginástica laboral, onde aquele tempo, aquela pausa de 10, 15 minutos,
onde eu me junto com os meus colegas de trabalho e faço um simples alongamento, isso não vai modificar a minha vida. Mas eu ter condições de entender que eu devo me exercitar no dia a dia, que eu devo aproveitar as orientações que, por exemplo, eu estou dando, né, e outros profissionais da saúde dão, que você pode utilizar disso para ter uma ferramenta, né, para a sua saúde, melhor ainda. Existem vários movimentos que a gente pode fazer no nosso ambiente de trabalho. Assim, como uma dica, se você fica muito tempo sentado, e você pode movimentar o seu tornozelo, você pode fazer um movimento, como eu estou fazendo aqui com a mão, de flexão do tornozelo embaixo da mesa. Você pode movimentar o seu tornozelo e fazer a flexão e contrair a musculatura da batata da perna, da panturrilha, e já vai ajudar, já vai irrigar sangue, né? Já vai projetar o sangue para cima. Se você tem condições de fazer aquelas pausas de 2 minutos ou de cada hora pausar 20 minutos, você pode, ao ficar em pé, ficar na ponta do pé, levantar e abaixar, como se estivesse num degrau, entendeu? Fazendo também a flexão do pé, né? Num apoio. Isso vai fazer com que você bombeie mais sangue para a parte superior do corpo. Inclusive, uma das grandes consequências da saúde, de tanto tempo que a gente passa sentado, são as tromboses também, né? Então, quer dizer, a gente já está tendo problemas relacionados ao sistema circulatório como um todo. Não só as doenças do coração, mas também do sistema venoso como um todo. Então, assim, a mensagem que eu quero passar, que é possível, né, a gente ter mais saúde no ambiente de trabalho, lançando mão de ferramentas que favoreçam o nosso bem-estar. E tudo que a gente faz, o nosso trabalho, a gente faz com prazer, com gosto, com motivação, vai fazer com que a gente seja uma pessoa com mais qualidade de vida, né? Obrigada. Muito obrigada, Roselisa. A gente vai abrir para uma sessão de perguntas. E tem uma pergunta lá no comecinho, que foi a Thaisa Mirella que fez. Então, a gente já começa. Quem tiver mais perguntas já pode colocar na aba de bate-papo. Posso responder? Oi, Thaisa. É o seguinte, bom dia. Para 20 minutos sentado, 2 minutos em pé. Porque o ideal, Thaís, é que você tenha pausas curtas, entendeu? Que suas pausas sejam frequentes em termos de tempo sentado. O ideal é que a cada 20 minutos você fique em pé 2 minutos. Se não for possível, a cada hora, 20 minutos. Desculpa, 10 minutos em pé. E esse em pé não é só em pé, mas é o deslocamento também, seria legal você fazer, tá? É você, Rosalina? Rosaline, como é feito o trabalho de educação física com os trabalhadores deficientes? Quando você fala deficiência, qualquer deficiência, né? Olha, a deficiência que seja ela, qual for física, né, cognitiva, né, a verdade, o trabalho, logicamente, deve ser feito, ele deve ser incluso, né? Eu, até o momento, não tive nenhum trabalhador deficiente me procurando, não. O ideal é que ele seja capaz de executar as mesmas atividades. O que já aconteceu comigo foi paciente com deficiência cognitiva
participando também de sessões de relaxamento. E é muito legal, porque eles se envolvem, eles têm condição de executar o mesmo tipo de atividade. Mas assim, a gente está aberto, ele pode fazer sim esse trabalho. Inclusive, como eu falei, Rosaline, nessa avaliação que o trabalhador pode agendar comigo, a gente vai colher esses indicadores e vai poder traçar o perfil desse trabalhador. E quem sabe mais à frente direcionar, né, fazer trabalho de atividade física direcionado para grupos específicos. Enquanto isso, a gente trabalha de uma forma generalista. Outra pergunta, né? O sujeito que não tem o costume de se alongar no trabalho e decide fazer, benefícios ao longo do tempo irão surgir. Mas quais benefícios ele sentirá a curto prazo? Olha, é interessante porque o alongamento, é bom deixar isso bem claro, é um tipo de exercício físico que vai melhorar a variável flexibilidade. A flexibilidade é aquela variável que a gente percebe que foi melhorada porque facilita a nossa vida do dia a dia. Por exemplo, se você tiver que amarrar o tênis ou o sapato sem sentar, só flexionando em pé, flexionando o tronco, se abaixando, e se você consegue amarrar o sapato, você já está com a sua flexibilidade legal. Ou uma pessoa que tem que pegar um objeto bem alto, né, num armário, num guarda-roupa, e ela consegue fazer isso só estendendo os braços, ela também já está trabalhando a flexibilidade dela, ou a flexibilidade dela já está bem trabalhada. Então, assim, a flexibilidade é uma das variáveis da aptidão física relacionada à saúde que mais tem efeitos positivos a curto prazo. Então, por exemplo, se eu faço uma sessão de alongamento, ou se eu faço alongamento por conta própria, em 3 dias essa semana, no 4º dia eu já vou perceber que eu estou bem melhor, porque as minhas articulações estão mais flexíveis, porque entram aí outros componentes plásticos, né, da articulação, da musculatura. Então, assim, é uma variável que a gente tem um efeito agudo, que a gente chama. O efeito é momentâneo. E a longo prazo, que seria o efeito crônico, a gente consegue com a prática constante. Agora tem um problema. A flexibilidade, se você deixa de trabalhar, vamos supor, você tem uma flexibilidade excelente, né? Sendo do sexo masculino. Por que eu estou falando do sexo masculino? Porque as mulheres têm mais flexibilidade do que os homens, independente da prática. Então, você é do gênero masculino, e se você faz alongamento durante um tempo, né, seja por conta própria, e depois para, é uma das variáveis que você perde mais rapidamente também. Então, assim, não tem outra saída. É fazer alongamento assim, a vida toda. E é importante também dizer que o alongamento, a flexibilidade, ela tem assim, alguns fatores que a gente chama extrínsecos e intrínsecos ao indivíduo. Por exemplo, o que impede a pessoa de fazer um alongamento é, por exemplo, a gordura corporal, né? Às vezes as pessoas que têm muito volume abdominal, elas têm dificuldade de fazer alguns movimentos de flexibilidade e elas ficam incomodadas. Mas lembrando que com a prática você vai melhorando. E outros fatores que estão assim fora do indivíduo, né, que são extrínsecos a ele e que atrapalham, é, por exemplo, a hora do dia, né? De manhã a gente é menos flexível do que no final da tarde e à noite. E a genética é um fator intrínseco que está relacionado à flexibilidade. Mulheres são mais flexíveis e hereditariamente a gente herda também essa variável. Respondi? A inserção do profissional de educação física é algo bem recente.
E realmente está tendo uma aceitação positiva, mas assim, pelo menos eu posso falar daqui do Hospital Universitário, né, de Maceió, e a gente tem sempre contato com os profissionais de educação física dos outros hospitais, dos HUs, né, do Brasil, e a gente tem uma noção. Não está sendo fácil a inserção desse profissional por conta das dificuldades de compreensão, né? A falta do entendimento, do senso comum do que é um profissional de educação física dentro do ambiente hospitalar, causa sim dúvidas, né? Como eu falei no início da minha palestra, se pensava que o profissional de educação física ia para um ambiente hospitalar ou de saúde só para atender a saúde ocupacional. Isso é um engano. A saúde ocupacional ela faz parte, sim, do acervo profissional desse profissional, mas não é a única possibilidade. A educação física ela passou a integrar os serviços da saúde a partir do NASF, onde a gente tem um profissional de educação física junto com outros profissionais da saúde, dentre eles o nutricionista, o fisioterapeuta e o profissional médico. Então, a partir de 2008 é que começou a surgir os profissionais de educação física dentro da área da saúde. Então, o NASF foi uma porta aberta. Agora, bem antes, o Conselho Nacional de Saúde, ele colocou uma resolução onde o profissional de educação física é considerado o profissional de saúde, assim como os outros médicos, psicólogos, fisioterapeutas, etc. Porque até então o profissional de educação física era só da educação e não era um profissional reconhecido, né, credenciado como profissional da saúde. E a aceitação está sendo boa porque a gente está conseguindo implementar essa educação, né? De que no hospital o papel principal do educador físico é fomentar a atividade física. E a gente trabalha com equipes multiprofissionais. O educador físico ele não trabalha com a lógica da doença, ele trabalha com a lógica da saúde, que é bem diferente, porque na lógica da doença você olha o indivíduo como uma máquina, né, como um produto que falha, que quebra e que precisa ser consertado. E esse conserto vai surgir mediante medicação e tratamento. A educação física no hospital ela tem o objetivo de olhar o indivíduo por um contexto assim amplo. Então, a gente observa a qualidade de vida dele e pode trabalhar dentro dos 3 níveis de prevenção, primário, secundário e terciário. Só que como a gente está num hospital que é considerado, dentro da atenção à saúde, nível terciário e secundário, então as coisas se confundem, as pessoas acham que a gente só vai trabalhar com a terapêutica, com o tratamento, e não é. Dentro do hospital, por exemplo, com os trabalhadores, com os pacientes, a gente está trabalhando com a promoção da saúde, né? Incutindo essa ideia na pessoa. E essa sessão de relaxamento, por exemplo, que eu faço é uma delas, né? Perfeito, Rosalisa. Muitíssimo obrigada pelas suas considerações. Parabéns pela sua exposição. A gente já está com o tempo aí fechando. Nós vamos só te agradecer, te passar para você fazer suas considerações finais, se você ainda quiser fazer mais alguma colocação, e agradecer imensamente mais uma vez o aceite do convite. E esperamos contar com você em novas e breves oportunidades. Muitíssimo obrigada. Agradeço, Rosaline. Estou no aguardo, viu?